principais artigos envolvendo o direito à educação. O artigo 205 é considerado uma mera norma programática. É dever do Estado, com a colaboração da sociedade, implementar políticas educacionais. Então, até aí tudo bem. Eu tenho tão somente uma norma programática, ou seja, um mero programa de governo a ser alcançado. O problema, meu amigo, está no 208, parágrafo 1º, que prevê expressamente o seguinte: a educação fundamental é um direito público subjetivo. É a única vez na Constituição de 88 em que você encontra a palavra direito subjetivo. Educação fundamental é um direito público subjetivo. E aí eu vou trazer um monte de casos para vocês. Por exemplo, está no item 4.3 do roteiro. Com base nessa educação fundamental como direito público subjetivo, eu posso pleitear uma reserva de vaga em escola municipal? Resposta do Supremo: sim, sempre. Com base nesse mesmo dispositivo, posso pleitear a contratação de professor? Meu filho, coitado, está na escola pública e lá não tem nenhum professor de química e biologia. Pode. Tem um monte de ação civil pública da MP com base nisso. Com base no direito à educação, já que eu estou contratando professor, vou entubar logo tudo no município. Posso pedir para custear o transporte? Você vê, eu moro em Varriçai e só tem escola pública em Sumidouro. Eu moro em Araruama, mas estudo em Cabo Frio. Posso pedir para pagar o meu ônibus? Pode. Não tem nenhuma decisão em sentido contrário. Custeio de transporte está abrangido pelo direito à educação. Pô, então, agora virou zona. De educação tem tudo. Tem. Só tem um caso que é divergente do ano passado, que eu botei para vocês aí. Versus erradicação do analfabetismo. No ano passado, o Supremo julgou, não tem aqui o julgado, uma ADIM por omissão, que era muito interessante. Que falava o seguinte: com base no direito à educação, estou querendo que o poder público federal adote uma medida concreta para a erradicação do analfabetismo. E o Supremo, pela única vez, ficou do lado do poder público e falou: não, diversos programas de governo já vêm sendo implementados nesse aspecto. Minha casa, minha vida, minha escola, minha vida, meu professor em minha casa. Tinha lá 200 nomes de programas assistencialistas. E aí julgou improcedente a ADIM por omissão. Vale a pena dar uma lida. Mas, nesse caso concreto, educação fundamental, de quem é a responsabilidade? Respondo a vocês. De acordo com a própria Constituição, artigo 30, compete aos municípios o dever de fornecer o ensino fundamental. É o primeiro grau, primeira a nona série, agora não tem mais CA. Então, o ensino fundamental, município, já era. Vai ter sempre que fornecer aquilo tudo. Reserva de vaga, contratar professor, custear transporte. Por outro lado, eu que sou procurador do Estado muito maquiavélico, vou falar o seguinte: se a Constituição prevê que o ensino fundamental é um direito público subjetivo, a contrário senso, o ensino médio, segundo grau, que é responsabilidade do Estado, não é subjetivo. Então você não tem direito a nada. Esse é o raciocínio da Fazenda. O ensino médio não é um direito subjetivo. Se não é direito subjetivo, não é direito fundamental. E o Estado não estaria obrigado a nenhuma prestação material. Pois é, mas aí vem um problema. Uma emenda constitucional muda o dispositivo e diz
que tem que ter uma progressiva universalização do ensino fundamental e ensino médio. Agora nós temos uma nova redação ao artigo 208, inciso 4º. Agora, embora não esteja escrito isso expressamente, também o ensino médio deve ser de responsabilidade do poder público. Poder público, leia-se, Estado-membro. Vamos lá. Como procurador do Estado do município, o que você pode defender em favor do erário? O que você pode alegar? Vou dizer as teses que a Fazenda Pública utiliza nesse caso. Vamos lá. Primeira tese. A educação é um direito social prestacional. Se depende de uma prestação material, de dinheiro, só quem tem legitimidade para alocar recursos é o executivo, é o prefeito, é o governador do estado. Somente ele teria o batismo do voto popular. Artigo 2º da CF. Repetindo. Sendo a educação um direito prestacional, envolvendo recursos financeiros, dinheiro, somente o executivo, prefeito, governador, secretário de Estado, teriam competência para formular políticas públicas. O judiciário não poderia controlar políticas públicas, porque isso faria parte da minha discricionariedade política, da minha discricionariedade administrativa. Eu é que vou decidir quantos professores terão na escola. Imagina, o MP vai dizer que tem que ter 40 professores de biologia. Eu que resolvo quantos tem. Eu que resolvo se uma turma tem que ter 30 alunos, ou 60, ou 80, ou 90, ou 150. O que não pode é não ter política nenhuma. Além disso, o judiciário desconsidera que administrar é gerir recursos finitos. Essa frase de efeito tem vários acórdãos. Administrar é gerir recursos finitos. E todo direito pressupõe um custo para a sua realização. E aí a Fazenda Pública sempre lança essa ideia. Ideia essa que está repetida nesse julgado. O julgado é contrário à Fazenda, mas já estou adiantando. E cita a obra de Holmes e Sunstein, Stephen Holmes e K. Sunstein, chamada O Custo dos Direitos. Todo direito tem um custo para a sua proteção. Está aí no meu programa e já está no acórdão isso. Se todo direito tem um custo para a sua proteção, qual direito poderia ser controlado pelo judiciário? Poderia ser sindicável. É muito comum cair em prova a pergunta de: doutor, direito à educação é sindicável? Que? Ele pode ser controlado? É um direito subjetivo? Pode ser exigido judicialmente? É um direito fundamental? E aí vem uma posição intermediária. Posição essa que foi trazida no Brasil por Ricardo Lobo Torres e que vem sendo cada vez mais encampada pelo STF. O relator, ministro Celso Mello, ele fala do Ricardo Lobo, fala do livro do Ricardo Lobo, fala do livro da Ana Paula de Barcelos e fala de uma posição anterior do Supremo que envolve o chamado mínimo existencial, o chamado minimalismo. O que a Ana Paula de Barcelos, o Lobo Torres e o ministro Celso de Mello já falaram em vezes anteriores? Toda vez que estiver em jogo o mínimo existencial, significa dizer as condições mínimas para a subsistência de um cidadão, condições mínimas de subsistência de um cidadão, o judiciário vai poder
limitar a discricionariedade administrativa. Pergunta-se: quais são os direitos sociais ligados ao mínimo existencial? Resposta: saúde, educação e renda mínima. Esses são os 3 elementos materiais do mínimo existencial: saúde, educação e renda mínima. Diz o Barroso: tem ainda um elemento instrumental, que é o acesso à justiça. Toda vez que estiver em jogo mínimo, a discricionariedade vai poder ser limitada. Posso? Vou chegar lá. No caso concreto, o que estava sendo discutido era justamente a proteção do ensino fundamental. E aí já estou te respondendo. Para quem era minimalista, entendia que somente o ensino fundamental estaria abrangido pelo mínimo, com base no 208, parágrafo 1º. E isso mudou. A Ana Paula de Barcelos lança um artigo esse ano falando: agora com a emenda, o ensino médio também está abrangido. O último artigo do Barroso, que eu vou falar no segundo tempo de aula, ele fala: agora também não há mais dúvidas quanto ao ensino médio. E no caso concreto, o que se pleiteava era tão somente uma matrícula numa unidade escolar do município. O STF negou o provimento ao recurso extraordinário do município de São Paulo para falar: tem que reservar vaga sim em escola pública municipal. Sobretudo porque está em jogo um mínimo existencial. Curiosidade: na decisão, o Celso de Mello faz referência a ele mesmo. Que ele fala: eu mesmo sou sinistro. Primeira DPF conhecida pelo Supremo, que ninguém lembra, foi justamente eu que julguei. A DPF 45 de 2004. Que era uma DPF contra um veto a uma lei que dava dinheiro para a saúde. Veto do presidente Lula a uma lei que destinava verba para a saúde. O Celso Mello falou o seguinte: apesar do veto ter natureza de ato político, eu entendo que cabe a DPF contra veto. Que isso? A DPF contra veto? É, mas em uma hipótese, se estiver em jogo o mínimo existencial. Aí cita Ana Paula de Barcelos, Ricardo Lobo Torres. Nessa decisão desse ano, ele faz referência a ele mesmo, falando: olha, eu já tinha dito isso há 7 anos atrás, em 2011 não vou falar. É claro que eu vou repetir.